Pode passar, por favor? Ontem nós conversamos um pouco sobre vocês fazerem uma atividade, né? Eu quero pedir agora, a gente vai fazer. Eu quero que vocês façam, né, na folha que vocês receberam. Já receberam? Se não receberam, tem aqui ainda. Tá. Vocês vão desenhar a sua medida, assim, da forma que você sabe. O Zaninha tem aquela história, não sei desenhar, não é isso. Não é para ser desenhista, não é para ser... da maneira que você sabe, a maneira mais leve possível. Você vai desenhar aí nessa folha o que você vê, o que você entende que tem que ser a base de um ministério. A base de um fazer ministerial. O que tem que ter? Aí você vai desenhar nessa folha, essa base. O que tem que ter? Usania, Bíblia. Tem que ter conhecimento. E aí eu vou colocar, vou desenhar alguma coisa que expresse conhecimento. Tem que ter mutualidade, tem que ter comunhão. O que tem que ter? E você vai expressar aí nessa folha o que você entende, o que para você tem que ter no ministério, que é a base de um ministério. O Zani, não vou falar mais não, senão, tá? E rápido. Desenhar, escrever, fazer mapa mental, tá? Desenhar, fazer uma base bonita aqui, ó. Tem lápis aqui, tem lápis de cera aqui. Pode usar a mesa se quiser. Quem quiser colocar aqui para a mesa. Pode, mas se você usasse lápis, eu acho que... Aqui o lápis. Podem usar a mesa, usar esse espaço aqui da frente. São 4h30. Até 4h40 a gente vai voltar para a gente continuar. Nós somos 16.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você acreditou, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou mundo, não. Ai, agora a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Podemos? Não? Tá bom. Quem não começou, hein?
Agora podemos. Quem quer falar da sua arte? Sua arte. Escolhe? Não pode falar da arte? Quem não pode falar da arte? Não pode falar da própria arte? Pode falar. Mas não, vai ter que mostrar. Ó, eu tenho certeza que não tem certo e errado, né? Então, já me deu uma tranquilizada. Ó, eu coloquei amor, aí eu coloquei o coração, né? Disponibilidade, eu coloquei relógio, tempo. Serviço, né? O servir. Coloquei mãos. Propósitos e metas. Coloquei um alvo e também como mensurar, né? A gente tem que ter intimidade com quem te chamou. Aí eu coloquei Jesus, tadinho, ô Senhor, perdoa. Aí eu coloquei Jesus e a palavra de Deus, né, a Bíblia. Submissão a Deus e aos líderes, né, a gente tem que estar sempre em submissão. Aí eu coloquei pés, os pés caminhando. Cooperadores, né, a gente tem que ter sempre a missão, eu penso que a gente tem que estar sempre junto, de quanto mais melhor. Com a mesma visão, né? Não coloquei a visão. Com a mesma visão. E compromisso com Deus e com o próximo. Eu coloquei alianças, né? Parabéns. Palmas para Renata. A Renata me deixou ver. Ficou muito parecido? Ficou? O meu ficou parecido com a da Renata, só que o meu é mais resumido, por isso que ela é a minha líder, entendeu? Olha só, primeira coisa que eu coloquei foi Deus aqui no centro, porque eu acredito muito que o ministério é um plano de Deus, né? E assim, até conversando com alguns irmãos, às vezes a gente se vê no ministério que a gente nunca imaginou, né? E aí, depois que as coisas vão acontecendo, a gente fala, tinha que acontecer dessa forma, porque foi plano de Deus mesmo, né? E aí, Deus traz para a gente um chamado, né? A gente se sente, de alguma forma, através da palavra do nosso pastor, a palavra de um irmão, ou escutando o louvor, a gente sente, né? Me deu uma ideia, né? Que às vezes as pessoas até falam, parece que tem uma voz na minha cabeça, eu tive uma ideia. Só que, na verdade, é aquele chamado, né? Já é aquele sentimento para cumprir algo mesmo de Deus. E aí a gente cria um propósito, né? O que fazer com esse chamado, né? E aí esse propósito ele precisa ser cumprido com amor e conhecimento, né? Porque não adianta só a gente querer, né? Ter aquele sentimento sem saber como fazer, como cumprir, né? E a gente vai precisar das pessoas, né? Para trabalharem juntas, porque ninguém faz nada sozinho. E aí, através disso, a gente consegue, né? Criar um ministério, começar a levantar um ministério. E aí eu volto aqui a minha setinha para Deus, né? Porque sem Deus esse ministério não é sustentado. Mais alguém? A Ilza não estava trabalhando. A Ellen vai? Tá. O meu está muito parecido também com o das meninas, com a da Adriana também, que eu sei. Mas eu coloquei de diferente, eu vou falar só o que ficou diferente, né? Que não tem outros itens que as irmãs colocaram que eu não coloquei, mas que são essenciais, né? Mas aí eu vou falar de dois que eu coloquei e que vocês não falaram. Não falaram assim explicitamente, né? Que é a renúncia, né? E a fé, né? Renúncia e fé. Cadê o desenho? Alguém mais? A última chance. Aline? Ou seja, está sendo um convite. A pessoa está vindo voluntariamente. Vocês estão percebendo, né? Voluntários.
Exatamente. Então, gente, eu não sou muito boa de desenho, não, né, amiga? Eu coloquei um coração voltado para Deus. Eu desenhei um coração, acho que ficou bonitinho. Não ficou. Não ficou. Não ficou. Não ficou. Olha o coração. Não, não tem problema não, eu estou acostumada. Aí eu coloquei a união também. Coloquei uns bonequinhos aqui, ficaram bonitinhos. Aí eu coloquei... Isso, eu coloquei oração também. Coloquei o cuidado que a gente tem que ter com os outros também. E a Bíblia. Isso. Então, esse pequeno exercício, na verdade, assim, guardem esse exercício e é um exercício para a gente fazer uma escrita. Eu penso que no nosso exercício isso auxilia muito. As leituras que a gente faz, aquilo que a gente ouve, né? Então, isso tudo também ajuda. E é muito o resumo do que a gente veio conversando até aqui. Parabéns a todos, tá? Mesmo quem não quis mostrar o desenho, tá bom? Parabéns. Aí a gente vai voltar aqui para a gente também para outra parte. Ontem a gente pediu como a segunda parte também para vocês fazerem um planejamento de um encontro, do culto. E aí, à medida que eu vou falando, vocês olhem para aquilo que vocês fez, vocês não vão precisar vir aqui não, mas só para a gente pensar. Quais são as possibilidades que a gente tem? E aí, coisas que a gente faz mesmo nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, mas que a gente precisa voltar para falar também da importância. Planejamento, né? Então, assim, a gente trabalhou a questão do chamado, da voz que orienta a gente, da dependência do Espírito Santo, mas a gente também precisa falar de planejamento. Porque se eu não sei para onde ir, como que eu vou chegar a qualquer lugar? Para mim está ok. Então, é importante fazer o planejamento. E o planejamento não é a lista de eventos que eu vou fazer durante o ano. Planejamento, ele é baseado em objetivos, na missão, enfim, a gente precisa assim, expandir, né, essa discussão para além de uma lista de tarefas no ano. As ações, elas são quase a última coisa que eu vou pensar. Eu preciso pensar o que eu quero alcançar, qual o objetivo que eu quero, qual o objetivo que o Senhor tem colocado no nosso coração enquanto ministério, e a partir daí a gente vai pensar em estratégias para alcançar esse objetivo, tá? Comece com pequenas ações e ore. Ore sempre. Então, assim, Usani, mas eu queria fazer um congresso, né? Então, às vezes, a gente começa assim, não que seja impossível fazer um congresso, mas nesse momento pode ser que ele me demande mais. Então, por que não uma roda de conversa? Por que não um papo? Por que não, enfim... aí, para quem gosta também, começar a fazer uma roda de conversa, uma live sobre isso, chamar alguém para conversar sobre isso, enfim. Eu posso começar com pequenas coisas. Não posso esquecer do diálogo com a liderança da igreja. Ele está ali na ordem terceira, mas assim, a gente pode trazer isso mais para cima. Porque, por exemplo, se é algo... se eu estou tratando de inclusão lá no Ministério Infantil, o Ministério Infantil não é um pêndulo dentro da igreja. A gente tem uma liderança estabelecida. Então, é importante também esse diálogo, né? Como algumas irmãs já relataram que tem feito, que às vezes a gente quer fazer, mas a gente não sabe como. Então, vocês podem apontar os caminhos. Então, esse diálogo com a liderança, ele é muito importante, né? E isso também afirma para a nossa equipe
a formação continuada, né? Então, assim, dentro desse meu planejamento, então, de tempos em tempos, parar para estudar, para ver algumas questões estabelecidas dentro do ministério. Roda de conversa, né? Estava conversando com a Ju, mãe da Alice. Ela estava falando, né, sobre uma roda de conversa com mães, né? Enfim. Você, né, estava falando sobre essa roda de conversa, achei muito interessante, eu gosto muito, é algo que a gente tem potência, assim, no trabalho, mas é uma roda de conversa para ouvir, para trocar experiência, mediada, né, porque senão pode também fugir do objetivo, enfim, mas roda de conversa é com pais, com famílias, com as próprias crianças, ou trazer alguém para trazer esse relato, né, enfim. Estudar temas específicos, né? Autismo, deficiência intelectual, o suporte às famílias. Então, isso também é importante. Dentro desses temas específicos, né, a gente hoje tem uma demanda muito grande, né, de especificidades, né? Mas, assim, em termos de condição específica, em termos de deficiência, né? Então, a deficiência física, motor, o autismo também está dentro da perspectiva das deficiências sensoriais, enfim. E a gente tem também o transtorno, o TDAH, que não se encaixa dentro da deficiência, mas é uma condição específica também. Não é uma deficiência, é um transtorno, né? Então, ele não se enquadra, né, nas legislações que outorgam o direito da pessoa com deficiência, mas porque é um transtorno na atenção e, para alguns também, na hiperatividade. Mas é um público que tem crescido e aí, pensando também nesse público, é importante pensar em questões, em condições específicas também para atendê-lo, principalmente na organização dos espaços, né? Então, é importante. Uma possibilidade também é a indicação de livros, né? Então, a irmã nos deu o relato de um livro, né? Tem um relato, né? Um livro um pouco da Gandhi, que é uma pessoa com autismo, né? Ela é veterinária e ela tem falado no mundo todo sobre pensar a partir da perspectiva do pensamento do espectro. Então, por exemplo, é um livro bem interessante também para ler. Relatos de família, né? Organização do trabalho de inclusão, né, da organização do Ministério de Inclusão na igreja, é importante também. Aí eu até ontem, conversando com Renata, né, até eu acrescentei ali a feira literária, uma ideia bem interessante também, que a igreja vai fazer, mas pode não ser só voltado para esses temas, mas pensar em também incluir livros que falam da temática, para auxiliar também a comunidade a ter esse tipo de leitura. E aí, dentro desse aspecto, pode passar dessa possibilidade, a gente também precisa pensar em algumas questões já do dia a dia, né? Ficha ou um planejamento nos espaços, tanto de saúde quanto da educação, né? A gente chama de anamnese, informações sobre a pessoa que está chegando, né? Informações, seja criança, adolescente ou jovem. E aí, recentemente eu tive um relato, né, de experiência, alguém me pediu ajuda, né, uma grande organização, até missionária, uma pessoa responsável lá me ligou pedindo ajuda, porque o que aconteceu? Teve um grande encontro, né, de pessoas que trabalham com evangelização numa determinada área, e dentre essas pessoas que foram, tinha um menino com autismo. E ele, pelo relato dela, né, parece que era nível 2 de suporte, né? Ele precisava de algum suporte ali, mais verbal, enfim. Mas ele falava o tempo todo que ele não gostava de abraço. Olha, eu não gosto, tal. E o que aconteceu? Teve a ceia no encontro. E aí, mesmo ele tendo falado o tempo todo, e mesmo a organização tendo dito, o que aconteceu na hora da ceia? Exatamente. Ele desorganizou um jovem. E foi uma situação, primeiro que as pessoas não estavam, né, nem ele, nem as pessoas preparadas para aquilo, mas trouxe um grande constrangimento.
Então, se eu sei algumas questões específicas sobre a pessoa, é importante que todos saibam, né? Então, eu posso colocar lá algumas orientações, que é o que a gente faz, né? Orientações sobre a pessoa, né? Fulano, né, tem tal condição, é importante evitar isso, aquilo. Nesse caso, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Para a gente, né, principalmente em relação a várias questões, é difícil pensar na perspectiva do outro. Porque a gente acaba pensando, por exemplo, numa perspectiva de quem não tem autismo. Então, por exemplo, aí é um exercício que não é um exercício fácil, que é pensar na perspectiva do outro. Eu acho que colocar essa bolsa aqui não tem nada a ver, tá ok. Mas, de repente, para aquela pessoa, colocar essa bolsa aqui vai desestabilizar de uma forma que eu não posso imaginar. Então, é importante que os ministérios, né, façam encontro com as equipes e façam as orientações, tem uma ficha lá de orientações e todos assinem ciência, né? Por quê? Não, mas vamos abraçar, de repente seja melhor. Não é. Na condição daquela pessoa, o toque tira a pessoa ali da participação. Porque eu não sei se todo mundo aqui, por exemplo, mesmo não sendo uma pessoa que não tem uma condição específica, gosta de abraço. Porque, por exemplo, abraço, afetividade está muito ligada à nossa história de família, está ligada às experiências que a gente tem. E o corpo é o corpo do outro, né? Então, por exemplo, se eu, né, quero abraçar alguém, ou a pessoa vem e eu respondo, ou se ela não quer, eu pergunto se ela quer abraço. Ainda mais no ambiente da comunidade, que a gente, né, meu irmão e tal, mas nem todo mundo tem essa prática. Então, assim, não minimize aquilo que é a condição do outro. Isso serve para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Se ele não gosta de toque, se ele não é aberto a toque, eu não posso insistir. E numa experiência recente, é entender que se tiver que acontecer, isso vai acontecendo via natural, pela convivência, né? Enfim, então eu não posso forçar isso, nem com criança, nem com adolescente, nem com jovem, tá? Nem com adulto. Então é importante ter essa ficha de informação para a pessoa, né? Eu estou ali recebendo, meu irmão, tipo, já volta dali mesmo, porque não vai conseguir cultuar ou entrar na comunidade. Então, por isso que esse diálogo não deve ser só com o ministério que está atuando. Aí, nessa experiência, por exemplo, né? Uma experiência recente que a gente teve lá na igreja foi uma cantata infantil. E aí tem duas crianças com autismo lá na igreja e tem outros com outras condições. E nessa programação chamaram as famílias das crianças, né? E foi uma criança que ela tinha paralisia cerebral também. E ela, naquela questão, ela queria ficar lá cantando com as crianças. E ela ficou lá cantando com as crianças. Ela estava sem uniforme, ela não, mas ela estava lá. Porque, de repente, se tirasse, ia ser uma coisa... Então, às vezes, se eu coloco a coisa acima da pessoa, eu não vou aceitar. Eu vou querer tirar a criança de lá, porque senão vai enfeiar, né? Vai ficar ruim, porque a gente ensaiou tanto, a gente se organizou. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas é uma questão que a gente precisa abrir o coração, né? Aí, por exemplo... Chegou uma criança no espaço e ela está correndo pela igreja. Se eu sou adulto, né, igual a Alicinha estava ali, né? A gente continua, porque ela é uma criança e tem alguém cuidando dela e ok. Né? Se precisasse de uma ajuda, alguém já estava de olho para ajudar a mãe dela. E assim mesmo uma criança com condição específica que visita a comunidade. Então, é importante ter essa conversa prévia com a igreja. É claro que vai ser perfeito depois dessa conversa? Não.
mas é uma coisa que a gente já vai esperar. Por quê? A gente está tratando de inclusão na igreja, mas a gente também precisa pensar que, nesse momento, pode não ter nenhuma pessoa com condição, com essas condições que a gente conversou aqui, mas eu posso receber visitante. E aí, como vai ser? E aí é importante também, em recebendo visitante, como que a gente vai agir? A pessoa que estava lá na recepção detectou que chegou uma mãe, uma família, e tem ali uma pessoa com autismo. Como que vai ser isso? Vai detectar a faixa etária e chamar alguém da equipe responsável? Vai ter naquele dia ou em determinado momento alguém já sob aviso, como se fosse a gente chama um profissional de apoio para ficar com essa criança específica? Como que a gente vai agir? Então, isso tudo está dentro do planejamento, né? Então, isso tudo, essa ficha que eu falei, está dentro das orientações também ao ministério que a pessoa pertence. Então, isso é muito importante. Por quê? Às vezes tem gente nova chegando lá na sala das crianças ou nos adolescentes, e aí a pessoa não senta, ou a criança fica o tempo todo deitada, aí eu quero que ela sente, e para ela vai estar participando daquele jeito, até que no processo ela aprenda aos poucos e que ela possa ficar. Mas se a gente não sabe quando vai ser, se ela está participando daquela maneira, é importante que eu auxilie para que ela não se machuque, enfim, mas que ela fique ali daquela maneira. É destoante, porque está todo mundo sentado, está todo mundo ali fazendo aquela atividade, mas ela tem uma condição específica. Esse é o ganho da gente pensar na perspectiva do outro. Por quê? Por exemplo, eu, na minha prática docente, né, tudo organizadinho, sempre trabalhando com crianças, né, que não tinham demandas. Então, às vezes, no início, foi bem difícil entender que aquela determinada criança ela tinha uma condição específica. Então, mesmo com todo o conhecimento, quando a gente vai para a prática, a coisa muda, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas elas não são iguais. Então, por isso que está muito ligado lá atrás ao cuidado desse líder, inclusive emocional. Senão, mesmo com todo o conhecimento, às vezes uma ação a gente pode colocar tudo a perder. E às vezes vai colocar, mas a gente tem que aproveitar aquilo que não foi bom e trazer como aprendizado para a gente ser melhor. Porque a gente vai se aperfeiçoando. Por quê? Nós somos uma geração, né? E aí todo mundo aqui, né? Somos uma geração que muitas vezes não convivemos com questões mais específicas, né? Ou então, se convivemos, isso nem era falado, deixa para lá, né? Vamos viver. Então, isso também é um exercício, né? De empatia e para estar envolvendo essa pessoa. Cartazes informativos, né? Pela igreja. Então, assim, sempre tentar colocar uma curiosidade, né? Colocar onde um curso que a pessoa possa fazer, ou alguma coisa que está acontecendo em uma determinada igreja, porque às vezes um determinado ministério faz, mas a igreja como um todo ela não fica sabendo, até porque eu vejo um cartaz que está sendo protagonizado lá pelo determinado ministério, eu até queria ir, mas é coisa lá do Ministério Infantil, então eu não vou. É claro que em algumas comunidades isso é muito mais aberto, né? Mas enfatizar que é para todo mundo, que todo mundo pode chegar, então isso também auxilia. E também expor o que tem acontecido, o que tem feito, não deixar só lá no ministério, expandir isso mesmo, né? De repente pedir, num momento de celebração, um tempinho para falar sobre o que está acontecendo, pedir para orar, pedir para que o Senhor coloque no coração voluntários. Isso também amplia a temática, né? E isso é bem importante, né? Às vezes, uma informação que a gente dá, um relato que a gente dá, a pessoa... Uma vez a gente falou de uma questão lá na igreja, e uma pessoa que nem estava lá por vir, estava assistindo o culto online, ela procurou meu número no grupo da igreja e me mandou um WhatsApp. Eu estava assistindo o culto da tua igreja
E aí eu vi que vocês trataram dessa temática. Você pode me ajudar numa orientação? É uma pessoa aleatória que estava assistindo o culto da igreja. Então, como que a gente, sem perceber, a gente acaba ampliando isso, né? A pessoa, ela queria uma orientação de como proceder de uma determinada questão com o filho dela lá no município de Nova Iguaçu. Era até uma questão relacionada à saúde, dos caminhos que ela precisava. E aí a gente pôde, de alguma forma, dar essa orientação. Então, tem muitos clamores, né? Tem muitos clamores. Incentivar a comunidade cristã a olhar além, né? Então, assim, como podemos ser instrumento no local onde estamos, né? Então, de repente, a gente faz aí uma palestra, né, um encontro que vai falar sobre autismo. Eu posso divulgar isso, né, nos locais, para famílias que criam pessoas com determinada questão que queira esclarecimento jurídico, por exemplo. Isso pode ser uma porta aberta, porque às vezes esse atendimento é muito distante de algumas realidades. Então, de repente, a igreja, os ministérios pensarem em ações que possa colocar mesmo cartazes pelo bairro, colocar nas mídias, isso também amplia o nosso campo de atuação e visão, né? Que aí eu estou de alguma forma servindo com aquela informação, né? E aí a pessoa fica, mas será que eu posso entrar ali na igreja? Tem essa coisa, né? Não, eu não sou dali, não, mas você pode, é muito bem-vindo. E, de repente, aí também a gente já começa um diálogo maior. A pessoa entende que estão falando, de repente, eu vou trazer meu filho aqui, de repente, eu vou indicar para alguém lá perto da minha casa. Então, são estratégias também que acabam passando por estratégias de acolhimento às pessoas, né? Pode passar. Então, assim, são caminhos, são possibilidades. E aí, essa é uma estrutura, né? São algumas coisas só para a gente pensar. Por exemplo, se eu já tenho, por exemplo, lá no Ministério com crianças, uma criança que tem uma condição específica, eu posso também organizar para ela um tempo, né? O tempo das atividades, por exemplo. Ela tem dificuldade de ficar o tempo todo, mas quanto tempo ela fica? Então, assim, cronometrar mesmo para eu entender. Esse domingo ela ficou 2 minutos, mas domingo que vem ela ficou um pouco mais. E aí, à medida que ela vai se ambientando. Então, assim, qual o tempo que ela fica nas atividades? Ela precisa de atividade externa, né? Estava compartilhando com a Renata. No ambiente escolar, a gente sempre orienta quando faz organização da rotina, principalmente no início do ano, se a criança, né, se aquela pessoa ainda não consegue ficar o tempo todo e ver que em determinado momento ela precisa lá fora dar uma respirada, isso também precisa entrar no planejamento, né? E aí, assim, isso tanto para qualquer ambiente, porque às vezes a criança está lá e em dado momento ela quer sair dali. Por que não? E aí são os combinados, né? Quem trabalha nessa faixa etária sabe como os combinados eles são muito importantes. Né? Olha, a gente vai sair um pouco, a gente vai fazer uma outra coisa, mas depois, quando terminar, a gente volta. Né? Eu tinha um tratado com um adolescente que ele dava 3 voltas no pátio, tomava água, respirava e depois ele voltava. No início ele até avisava, depois era automático. Quando eu via que saía é porque ele já não estava aguentando mais ficar no ambiente. Então, isso é possível? E aí, em dado momento, quando puder, explicar para os outros o que está acontecendo. Porque senão, eu também quero ir lá fora, eu também quero isso, quero aquilo. Então, principalmente para as crianças, é importante sempre explicar o que está acontecendo, né? Porque elas são muito parceiras, né? E, às vezes, os pequenos ouvem mais os pequenos do que a gente, que é adulto. Isso é muito bacana também. Aí, eu vou falar um pouco, né, de uma palavra que já foi dito aqui, acessibilidade. Eu pedi para vocês fazerem uma programação, né, fazerem aí uma organização. E aí, olhem para essa organização que você fez, né, lá do culto ou do encontro. Se você pensou em alguma condição específica, o que você pensou? Tem história? Tem na sua organização? Se tem história, como que vai ser essa história? Vai ser só alguém falando? Vai ser como?
Visuais, recursos visuais, mais o quê? Uhum. Ótimo. Prático. Uhum. Então, assim, esse é um exemplo. Isso é bom para todo mundo. Quem concorda? É bom para todo mundo. Só que para algumas condições específicas, isso vai ser essencial. Por exemplo, uma criança que tenha um adolescente com deficiência intelectual, né, que é a questão da cognição. Essa questão de um material concreto que eu possa pegar, que eu possa cheirar, que eu possa experienciar, vai ser essencial para esse. Então, quanto mais formas de apresentação desse conteúdo, eu alcanço o maior número de pessoas. Eu gosto muito de um exemplo que eu sempre dou, né? Tem muitas pessoas que, aqui a mesa, o que é isso? Suporte de quê? Microfone. Aqui o suporte de microfone que eu comprei, aí a pessoa pega da sua mão e fala, deixa eu ver. Ou seja, a gente está usando um recurso, né? Está usando, falando deixa eu ver, mas na verdade a pessoa ela quer o quê? Exatamente, ela quer experienciar. Então, eu preciso pensar nessa organização desse encontro ou desse culto com mais recursos. Quanto mais recursos eu utilizar, vai ser melhor para todo mundo. Mas tem algumas condições específicas que para ele vai ser essencial. Essa base de experiência, de questões concretas, de experimentar. Quanto mais experimentar o tato, o olfato, né? Então, eu vou conseguir alcançar o maior número de pessoas, né? E aí, esse recurso, né? Ou seja, explorar o maior... quanto mais recurso eu explorar, melhor. Isso tem um nome, né? É um nome de coisas que a gente vive e que a gente não se dá conta, né? Quem eu já fiz essa pergunta e já respondeu, não precisa responder, não. Né? Mas, por exemplo... a gente tem esse celular, que o meu é um smartphone, ele serve para todo tipo de pessoa? Todas as pessoas, independente da sua condição? Por quê? Quem acha que não, quem acha que sim? Não? Por que não? Então, sim e não, né? De certa forma, né, os recursos, eles têm o maior número de recursos para que todas as pessoas usem. Por exemplo, quando você manda um audiobook para alguém, né? Quando você abre o negócio do WhatsApp e esquece, aí dá 8 minutos, né, contando uma história para alguém. Esse recurso, ele não foi feito pensando em quem vê. Esse é um dos recursos de áudio que foi feito principalmente pensando nessa pessoa que tem deficiência visual, mas eu uso também. Então, assim, é um recurso específico, pensado em determinada pessoa, mas que todo mundo usa. Então, por exemplo, aqui tem recursos que a gente não usa, né? Que é a ampliação de tela, ampliação de letra. Então, isso foi feito. Eu esqueci meu óculos, eu posso usar esse recurso, mas foi feito para a pessoa que tem baixa visão. A questão da luz, né? Tem menos luz, então isso também é para a pessoa que tem baixa visão. E vários outros recursos. É claro que leitor de texto, então, por exemplo, aqui já tem leitor de texto em voz alta. Mas é claro que tem mais programas específicos que podem ser utilizados por questões por pessoas específicas. Mas esse celular, seja o iPhone ou o smartphone, ele já tem recursos para atender o maior número de pessoas. E aí, por exemplo, o Lucas, que é ele foi meu aluno, né? E hoje ele está na faculdade de psicologia, eu sempre pergunto a ele, né? Eu mando um emoji.
que o programa está lendo para você que é esse emoji? Aí ele vai dizendo. E aí ele falou, por exemplo, os emojis, nem todos conseguem transmitir para ele, o leitor consegue transmitir para ele, na verdade, o que é, né? Por exemplo, quando você está com nojo de alguma coisa, que é aquele emoji colocando uma coisinha verde para fora, né? E aí ele falou, é alguém doente? Ou seja, a gente consegue, quando a gente vê, então o que o leitor fala para ele não é na verdade. Então ele fala, a gente sempre precisa de recursos mais estabelecidos. Então, essa perspectiva é chamada de desenho universal, né? Que é uma perspectiva que veio da arquitetura, que é a questão dos prédios para atender o maior número de pessoas, os prédios novos, por exemplo. Você vai num shopping, né? Então, quem é que eu quero que vá no shopping? Todo mundo, né? Então, você chega no banheiro do shopping, as portas são alargadas, tem o tapete tátil, né? Tem a faixa tátil pelo shopping, né? Tem lá braille na questãozinha do elevador. Então, eu estou fazendo um lugar para que todas as pessoas possam entrar. É claro que, por exemplo, chega numa loja, né? Uma pessoa surda, ela quer ser atendida. Aí lá não tem o intérprete, lá não tem ninguém que vá falar com ela. E aí é um recurso que precisa ter, é um recurso que precisa ter. Então, mesmo fazendo tudo, ainda tem coisas mais específicas que vai precisar se pensar assim, né? Por exemplo, a gente passou por uma questão, uma pessoa foi abrir uma conta, um aluno nosso foi abrir uma conta no banco. E aí chegou lá, ninguém é surdo, não tinha ninguém para falar com ele, para explicar os processos. E ele saiu de lá e ele foi na escola porque sabia que lá tinha um intérprete que ia poder, algum intérprete poderia explicar o procedimento para ele. Ou seja, quem é que está em lacuna? O banco, porque ele não tem só cliente ouvinte, ele não tem só um perfil de cliente. Então, ele também precisa, não só os recursos aqui, mas um recurso físico. Se eu preciso ir ao banco, tem que ter alguém para me atender. Eu não estou pagando para ter aquele serviço como todo mundo. Então, esses recursos maiores aí a gente vai precisar. Mas a construção do prédio, por exemplo, ele é para todas as pessoas. Aí, por exemplo, o elevador foi pensado para uma pessoa que tem mobilidade reduzida, mas você usa a escada rolante. Não foi pensado, esses recursos, né, de acessibilidade foram pensados para isso, pensando nesse tipo de pessoa. A rampa, para quem que ela foi pensada? Mas eu uso, né? Fui ao shopping, comprei muitas, saí de lá cheia de bolsa, aí passei pela rampa, mas não é para eu, em tese não era para eu usar a rampa, mas eu uso. Então, assim, quanto mais recursos num espaço, eu beneficio o maior número de pessoas. Então, quando a gente pensa numa questão mais específica, a gente não tem ideia quanto a gente beneficia as pessoas, né? Então, é a perspectiva do desenho universal. E o desenho universal ele tem sido utilizado para as questões também do ensino, né? Então, por exemplo, quando a Renata exemplifica que no culto, falando sobre Jesus, o sal da terra e a luz do mundo, eu vou usar isso, usar aquilo, então aquela criança, por exemplo, mais desatenta, aquela criança que às vezes não tem uma condição específica, mas ela é uma criança mais feliz, né? Até ela vai ser beneficiada. Então, não é só a pessoa que tem uma deficiência, né? Então, por exemplo, a gente tem a língua brasileira de sinais, que é a língua também é a língua reconhecida no nosso país. A gente tem casos, por exemplo, de crianças com autismo que só começou a se expressar quando aprendeu Libras, mas ela não é surda. Então, vocês estão entendendo a dimensão dos recursos da acessibilidade da língua, como que isso amplia, né? Então, assim, é importante, né? Uma outra coisa que é importante é essa rotina visual, né? Que a Renata também trouxe ali. Certamente alguém colocou aí também no seu planejamento. Principalmente, por exemplo, em casos de alunos não verbais, né? Então, assim, como que a gente vai conversar sobre isso? Recursos de comunicação alternativa, que são as plaquinhas, né? Tem as PECs, que são mais institucionalizadas, né? É um recurso que inicialmente foi produzido nos Estados Unidos, mas eu posso trazer essa comunicação para algo também mais próximo, né?
fotografia da criança fazendo determinada atividade. Por exemplo, ela não fala, ela quer ir ao banheiro. Então, assim, ela vai ficar o tempo todo apontando para os órgãos genitais. Então, é importante que ela tenha uma comunicação mais efetiva. Pode ser através das placas, né? Então, é dois recursos. Então, nesse ambiente da igreja é importante. A criança ainda não fala. Eu não entendo o que ela quer. Então, estimular e até, nesse caso, a família também, a usar a comunicação alternativa, que não é o recurso de voz, né? Então, assim, o que esse indivíduo precisa? Placas de comunicação, comunicação através de imagem, libras. Se é uma pessoa que já tem conhecimento, já faz uso do braille, ou a criança ainda está na iniciação do código. Então, nesse ministério com criança, já vou ter que pensar em figuras, em atividades que têm alto relevo, por exemplo, né? Mas a atividade é alto relevo inicial, principalmente para criança pequena, ela é boa só para ela? Não. Para a criança, por exemplo, que tem a questão da deficiência intelectual também, porque eu estou sentindo, eu estou usando mais um sentido ali. Então, quando eu penso nesse planejamento do culto, da aula, da EBD, eu preciso, quanto mais recursos eu utilizar, eu vou alcançar o maior número de pessoas, né? Então, é só você pensar da forma que você aprende. Onde a gente estava falando, eu sou do papel, o livro é do papel, Renata, né? A gente escreve. A questão de tablet, a questão disso aí, a gente até usa, mas se eu for escolher, eu não quero e-book, eu quero livro físico, né? Mas se eu não tiver o livro físico, eu tenho outro recurso, que é o virtual, que acaba alcançando o maior número de pessoas, né? Então, por exemplo, na pandemia, a gente fez clube do livro. A juventude lá da igreja, nós fizemos um clube do livro e tal, foi bem bacana, estudamos o livro Espiritualidade na Prática. Só que quando a gente foi ver na editora, não tinha o livro, não tinha audiobook. E aí a gente tinha esse jovem que queria fazer parte do livro, do Clube do Livro. Como que a gente vai fazer? Cada um vai gravar um capítulo do livro e vai enviar para ele. E a gente dividiu entre a gente. Ele participou do Clube do Livro. Então, são recursos que a gente pode utilizar. Mas, por exemplo, esse recurso, ele é um recurso, por exemplo, para quem, por exemplo, tem o déficit de atenção, por exemplo. Então, a questão do ouvir, né? Isso pode ajudar muito mais do que eu ficar ali passando página por página. Então, são recursos que podem ser utilizados, né? Quantos de nós aqui não preferem audiobook? Não sei se alguém aqui prefere, né? A questão de você ouvir a leitura dos livros ou livros que são só mais imagens, né? Imagéticos. Então, assim, é importante também a gente perceber a diversidade e apresentar para todas as pessoas, para ninguém ficar de fora, tá bom? Então, é importante estabelecer essa rotina visual. Você pode dar você pode dar outros nomes, né, também para essa rotina, e você vai decidir isso com a sua equipe, mas isso também é muito importante. Pode passar, por favor. Pode voltar. Então, e aí, pensando nisso, né, vocês fizeram aí a base do ministério. A gente vai fazer uma proposta aqui, né? A gente já está indo para o encerramento, mas é para a gente pensar um pouco naquilo que a gente conversou aqui. A gente está assim já com as nossas forças, mas a gente vai levantar. E aqui eu tenho placas como essa, espalhadas, né? Eu quero que de 3 em 3 a gente vá para cá, para cá, para cá, para ali e para aqui. Cada 3 pessoas vocês vão ficar com um material desse. Aí vocês já podem se chegando próximo que eu vou explicar o que a gente vai fazer. Trios. Já? Os trios já estão formados? Está faltando aqui, ó. Se tiver mais, se grupo que queira ficar com mais, sem problema.
Pode, mas pode ir para os outros, aqui já tem. Pode ser 4. Então, vocês... Silêncio. Podem se juntar ali. Uma aqui, outra ali. Porque quando eu contei, dava praticamente certo. Isso. Isso. Tudo bem. Então, vocês vão usar basicamente os elementos que estão aí. Essa base colorida, não tem problema não. Essa base colorida, vocês vão escolher, né? Vocês fizeram aquele desenho, vocês vão botar em cima da base colorida um dos desenhos de vocês. Aí vocês vão escolher. Né? Não precisa... Gente, está faltando um grupo aqui, ó. Vem aqui. Tem um grupo aqui, ó. Isso. Então, vocês vão receber uma base. Os grupos são muito bagunceiros. Vocês vão receber uma base. Todo mundo recebeu 2 tiras de papel alumínio. Agora vocês vão receber lâmpada. Aí vocês vão escolher qual a cor que vocês querem. Pode pegar. Uma só. Quem? É uma por grupo, tá? Então, vamos lá. Aqui, qual a cor que vocês vão escolher? Qual a cor que vocês vão escolher? Pode escolher você. Aí agora vocês vão receber o último elemento. O último elemento que vocês vão receber é uma bateria. Ó. Sim. Não esperava? Poxa. Vamos lá, quem está faltando? Quem está faltando? Oi? Por enquanto, não. Não? Pegaram buscar? Podemos? Aí agora, silêncio. Tem mais uma aqui? Não. Silêncio. Agora sim, vocês vão... Só um momentinho. Vocês vão usar todo o material que vocês receberam, a lâmpada, as 2 faixas de papel alumínio e a bateria para acender a lâmpada. Tem que usar todos os recursos. E eu vou dizer para vocês que vocês vão precisar colocar isso aí em alguma base. Tá bom? Vamos precisar colocar aqui, ó. Tá? Vocês vão precisar usar todos esses recursos. Coloca aqui, ó. Coloca aqui em cima. Vocês vão precisar usar todos os recursos. Esses aqui não, né? Não, esses não. Também não. Ó, mas todo mundo tem que participar. Vamos lá. Todo mundo tem que participar. Presta atenção. Tem que usar todos os recursos. Gente, coloque em cima da base, senão vocês não vão conseguir. Não é que vocês não vão conseguir, vai ficar mais difícil. Tem que usar tudo. Tudo.
Não, vai usar esses 2 inteiros mesmo. É. Quem precisar também pode usar, ó, Durex. Quem precisar vai usar Durex. Deu dízimo? Deu dízimo da bateria? A gente precisa pensar em alguns princípios. Então, primeiro eu preciso entender. A gente foi pedir ajuda pro Thierry, que era do grupo de vocês. Ó, ele piscou. Tem que colocar em algum desses negócios aqui, não tem?
Gente, todos conseguiram. Parabéns. Contem para mim. Aê! Pode deixar aí Contem para mim, como foi o processo? Hã? Quem é que gosta de pisca-pisca? Esse é o caminho do pisca-pisca. Acende, apaga. Nossa. Todo mundo fica assim. Que bacana, Então, esse... E agora vai ser difícil tirar dali. Depois eu vou te passar as fotos. Gente, parabéns a todos os grupos, né, que juntos conseguiram chegar a um objetivo. Quem aqui já tinha feito essa experiência? Não? Esse é algo que a gente utiliza muito e que a gente até uma vez já ouviu, mas a gente não tem na nossa prática a ciência. Esse é um circuito elétrico simples, né? E aí, o que a gente precisou descobrir para acender a lâmpada? Se eu colocar a lâmpada na bateria diretamente, ela vai acender. É só eu encontrar o lado positivo e o lado negativo. Se eu colocar o lado positivo com o positivo e o negativo com o negativo, nesse circuito nada vai acontecer, porque a gente tem uma bateria que tem pouquíssima voltagem. Mas isso, em altas voltagens, dá o que a gente tem muito medo que aconteça na nossa casa. Curto-circuito. Tá? Então, o que a gente pode, do que a gente viu, o que a gente pode aprender? Primeiro, trabalho em equipe. Segundo, eu pedi para vocês colocarem em cima da placa do que vocês entendiam que seria, o que não poderia faltar no ministério. Então, a gente vai entender que a bateria, ela foi essa força que passou pelo alumínio, que funcionou como condutor da energia para acender a lâmpada. Então, a gente, antes da lâmpada ser acesa, um processo foi realizado. Um processo simples. Então, assim, esse é o processo daquele cartão chato do Natal, que é bonitinho, né? Mas que hoje quase a gente não vê mais, que quando você abre, ele canta. Quando ele fecha, para de tocar a música. E do pisca-pisca também. O pisca-pisca, ele fica nessa questão de apagar e acender. Você dirá, a minha não permanece apagada, não permanece acesa. O pisca-pisca, o circuito elétrico, ele já é planejado para isso. Para se afastar... Para se afastar, para acender, para apagar. E aí, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada ministerial, não é um circuito elétrico de baixa voltagem, né? A gente está sendo o nosso fio condutor, né? O nosso condutor para que a gente realize é o Espírito Santo. Se eu tirar esse condutor, ia até funcionar a lâmpada direto ali na bateria, mas não era esse o propósito. E é isso que vai acontecer. Se a gente tentar fazer as coisas na força do nosso braço, até acontece, as atividades até fluem, mas a gente precisa da ação do Espírito Santo, porque quando a gente tem a ação do Espírito Santo, as coisas vão fluindo e a gente tem essa energia, né? Essa força voraz para que a gente consiga realizar aquilo. A gente não pode abandonar nenhum desse aspecto. A gente não pode abandonar a força em Cristo, a gente não pode deixar o fio condutor de lado, a gente não pode deixar as questões do trabalho em equipe, porque, assim, para alguns grupos demorou mais, para outros menos, né? Eu lembro que a Virginia falou, já sei, circuito de robótica, é isso mesmo, circuito simples que a gente usa com as crianças. Mas para a gente pensar, e que nesse caminho a gente precisa também dar atenção ao processo, porque naquele grupo aconteceu logo, no outro grupo demorou um pouco mais. Eu preciso atentar ao meu próprio processo.
Porque às vezes a gente olha, né? Ah, fui aqui, fui ali, mas lá já está assim, está assado. É um processo lá. Que bom que eu posso aprender, mas é o processo lá. Não é o meu processo. Então, é muito importante na nossa caminhada cristã a gente ter isso atento. Façam circuitos, né, elétricos, ninguém vai levar choque, as crianças adoram, né? É claro que dependendo da idade, por conta das lâmpadazinhas, né, com essa coisa bem fininha, não é recomendável, né, mas é bem interessante também. Querem fazer um outro mais rebuscado? Não, brincadeira. Mas eu quero muito agradecer a Deus, né, por estarmos aqui. É necessário atenção também, é necessário estar atento, né? Não desceu não, né? Muita emoção, com pouco ou nenhuma emoção, com emoção. Então, eu quero muito agradecer a Deus, pedir que não falte, né, sobre nós a bênção do Senhor, a sabedoria, a graça, que nunca nos falte energia, né, que nunca nos falte força, graça, e que a gente sempre encontre no Evangelho de Cristo, no próprio Senhor, no Espírito Santo, a força necessária para a gente conseguir, né, para a gente executar e fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Sejamos fortes, corajosos, porque o Senhor está à frente, né? E o Espírito Santo está nos capacitando diariamente para que nós sejamos as pessoas que Ele quer que nós sejamos e executamos aquilo que Ele quer que executamos nessa terra. Que cada um de nós atendamos o chamado de sermos referência do amor de Deus para aqueles que estiverem ao nosso redor, aqueles que chegarem na comunidade, aqueles que a gente vai chamar para dentro. Somos os chamados para fora, que chamam para participar e para comer à mesa, né? Então, que o Senhor nos fortaleça, nos guarde. Muito obrigada. Então vamos orar? Podemos? Uhum. Uhum. Bom, foi uma bênção, né? Graças a Deus, ontem e hoje foi uma bênção. Eu estou muito feliz e muito agradecida a Deus por ter nos proporcionado esse momento, né? Essa comunhão, esse partilhar, né? Aprender, ensinar, viver, dividir, foi muito bom. Eu tenho aqui alguns sorteios, são só poucas peças. São só poucas peças. Me ajuda aí. Poucas peças. Mas eu tenho uma novidade. Todo mundo está no sorteio novamente. Mesmo quem já foi sortear, as irmãs. Eba! Quem não ganhou... Virgínia vai aqui me ajudar, porque... vamos lá, hein? Porque eu vou fazer o seguinte. Olha só. O chaveiro, quem participou e não ganhou ontem, hoje vai ganhar. Não vai ter sorteio, todos vão ganhar, tá? Então o chaveiro, todos vão ganhar. E aí a Virgínia vai levantar o prêmio. A mãe da Virgínia fez de crochê, né? Crochê que fala. Paninho de prato com os detalhes em crochê. Suplá, hein? Suplá. Tapetinho. Eu gostei. Irmã, levanta para todo mundo te ver. Levanta. E nos abençoou. Glória a Deus. E nos abençoou, fez com todo carinho e trouxe para nós, tá? Então, vamos lá, hein? O primeiro prêmio aí, Adriana. A Adriana vai falar o nome. Adriana, meu? Natália. Natália aí. Vem pegar seu prêmio, minha irmã. Deus abençoe, viu? Mais um prêmio aí.
Isani, você tá lá assim, tá? Yolanda! É o pano de prato. Já vai guardar pro casamento. Não, é brincadeira. Não, Sara, pra casar não. Raquel. Deus abençoe, minha irmã. Ai, minha irmã. Eu. Isso, Adriana. Ela é bonitinha. Esperto eu leio, bonitinha. Eu já não leio de pé. Adriano. Ei, Adriana. Pronto, Adriano. Deus abençoe, hein, meu irmão. Olha que legal. Sorteio, minha irmã. Adriano, agora vamos ver se. Dá uma lida ali, minha irmã. Lidion. Agora mais um, Virgínia. Virgínia também vai sortear. Ilza! Ai, a Ilza não teve o Ni. Vamos lá, Yolanda, vai lá, sorteia. Mamãe, Yolanda, mamãe. Levanta aí o prêmio. Virgínia! Parabéns. Yolanda, que mão verdade. Mais uma. Carla! Carla! Ó, levanta aí o prêmio, irmã, pra ficar aquela... O último pano de prato, depois é o suplá e tapete. Quem é? Ilzani! Ela quer o suplá. Vamos dar. São 2, é pra ter uma noite romântica, um jantar romântico. Vamos lá, vamos chorar. Dri, agora levanta aí o prêmio. Isso. Último pano de prato, hein? Marcos não tá. Ah, ele saiu. Rodrigo, vamos ver se você tá com a mão melhor. Só não pode ser Arthur. Ingrid. Agora é o tapete, hein? O tapete foi mais aguardado, hein? O tapete foi mais aguardado. Ana Carolina. Cadê a Ana Carolina? Ana Carolina, ainda bem, foi a Ana Carolina. Agora o livro, ó. Agora é o livro, são 2 livros, né, Renata? Um de cada vez, mas eu não. E o Zani. Gente, vai sobrar um papel e vai ser eu. Flávia. Ô, Graça, você foi trazer a Flávia, ela ganhou. Tá vendo, Graça? Ah, Flávia. O último livro, gente. Virgínia. Sai eu.
Ó, eu não tenho esse livro, tá? Eu não tenho. Eu queria muito, eu comprei 3, decidi doar os 3. Ai, ô Ellen, deixa eu te contar um negócio. Eu olhei aqui, tinha um papel com seu nome. Aí a Virgínia ia para a sua direção, eu virei o pote. Saiu o Hélio. Ai, Deus... mas Deus é bom. Ai. Bom, queridas e queridos, nós estamos chegando ao fim desse nosso primeiro encontro. Eu vou estar enviando para vocês via WhatsApp a data dos próximos encontros com esse mesmo assunto tão importante, que é o assunto, mais do que um assunto, né? É algo tão importante e urgente que é a inclusão. Mas eu vou pedir a Adriana para estar orando por nossas vidas, pela vida da Ilzani e pelas nossas vidas. Quem agora puder, quem não puder, fica sentadinha. Mas quem puder agora, se coloque de joelho. Sabe por quê? Porque tudo que foi nos passado, ministrado aos nossos corações, é tremendo demais, é importante demais e é grande demais, né? Tudo que nós ainda vamos passar, tudo que nós ainda vamos aprender, tudo que nós ainda vamos vivenciar, é muito maior do que nós. Mas se nós nos colocarmos de joelhos, buscando aquele que é maior que todos, que tudo, que todas as coisas, Ele pode nos capacitar, Ele pode nos usar. E eu quero pedir sempre ao Senhor para me usar, né, em todos os momentos. Então, eu convido que as irmãs e os irmãos, eu convido para que façam a mesma coisa, ajoelhe, peça, vai colocando diante de Deus. Qual é o seu desejo, minha irmã? No mais profundo do seu coração, tudo que foi ensinado e ministrado aqui, qual é o desejo do seu coração? Sabe? Qual é, com todo o conhecimento que nós já adquirimos aqui, com aquele conhecimento que nós ainda vamos adquirir, com o que nós já temos, qual é o desejo do seu coração em Deus? Coloca isso para Deus, vai falando isso com Ele, vai falando mesmo, declarando isso para Ele ouvir, para Ele saber. Ele já sabe de todas as coisas, mas fala, sabe? E aí a Adriana vai estar orando sobre a vida da Ilzani. Muito obrigada, minha irmã, por esse dispor, né? Foi de imediato e foi tão bom e foi tão intenso. Renata, você não quer... Era sábado, o treinamento era somente sábado. Você não quer me usar, me aproveitar na sexta? Mas é claro, queremos sim. Quinta, quarta, então você se dispôs a vir, sabe? Não é somente um olhar técnico, de conhecimento do trabalho, é de Deus, é de uma serva do Senhor, né? Então, eu fico muito feliz e grata pela sua vida, por fazer parte dessa história, da nossa história, né? A Ilzani hoje ela faz parte da nossa história na inclusão. Deus abençoe. Senhor Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, ó Deus. Somos gratos por esse tempo precioso que passamos aqui, para adquirir, ó Deus, esses conhecimentos que Tu já concedeste à Tua filha. Muito obrigada, Jesus. E agora a gente tem uma responsabilidade, Deus, de não ficar guardado para nós e não deixar só escrito aonde escrevemos, no papel, no caderno. Não adianta se for só assim. A gente tem a responsabilidade de praticar. E a cada dia nós queremos ter um pouco mais de conhecimento, para praticar mais a Tua palavra, para olhar com os Teus olhos para essas pessoas que estão à margem. E chamar eles para a mesa onde o Senhor espera para que assentar junto contigo, junto conosco à mesa, estarmos nos deliciando juntamente da Tua presença, Pai. A gente tem essa responsabilidade e muitas vezes a gente errou, sabe, Senhor? Lembrei de algo que eu errava lá no passado por não ter conhecimento. Perdoa a gente, Pai. Mas nos ajude, Deus, a não ser meros ouvintes. Nos ajude a ser praticantes da Tua obra. Tão grande obra que o Senhor tem. Através de nós, o Senhor quer operar, sabe, Senhor? Usa as nossas vidas com poder, com unção, com autoridade vinda do céu. O mais importante também, o Senhor já deixou, que o Senhor já nos salvou e já nos deu o Espírito Santo que está conosco todos os dias, nos concedendo ali o que fazer, o que falar. Senhor, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Pai.
Ainda o que não sabemos, como essa experiência que passamos aqui, um grupo pode demorar um pouco mais a abrir os olhos, como que hoje somos poucos, mas com uma pessoa, o Senhor faz uma diferença enorme, ó Deus. Começa a fazer a diferença nessa igreja, em cada igreja aqui representada, que temos a responsabilidade de levar, Deus, isso para onde a gente está plantado. Ajuda a gente a florescer, Pai, em nome de Jesus, onde quer que a gente esteja, sabe, Senhor? No nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde a gente estiver na rua, ajuda a gente a florescer, a praticar, a dar esse amor, a acender essa luz na vida de outras pessoas, Pai. Ajuda a gente, Pai. Eu te agradeço pela vida da tua filha, que tão disposta veio para compartilhar o conhecimento, aquilo que o Senhor já plantou no coração dela. Muito obrigada. Recompensa, Deus, com a tua graça, com o teu amor, com bênçãos infinitas, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dela, que as tuas bênçãos possam seguir a vida da Ilzani, Deus, que ela possa, Deus, ainda mais ser usada pelo Senhor, ser luz por onde quer que ela for, Pai. Protege, guarda, livra de todo mal. Capacita cada pessoa aqui, que não seja simplesmente um encontro de hoje, que não seja simplesmente, a gente sabe que vem mais encontros segundo a tua vontade por aí, nós vamos continuar falando, mas que não seja só um encontro, Pai, mas que nos ajude a praticar isso, a demonstrar esse tão grande amor por todas as pessoas, porque o Senhor amorá a todos. Nos ajude a expressar isso, em nome de Jesus, nos capacita. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém.